Tenho, porém, contra ti que se esqueceste do teu primeiro amor. Essa é a mensagem de João na carta do Apocalipse à igreja de Éfeso. E aqui estamos em Éfeso. Eu sou o Gálvaro Júnior e estamos juntos com a Transmundial nessa jornada muito linda pelas terras bíblicas, conhecendo as cartas, ou as igrejas que foram endereçadas às cartas do Apocalipse. Nós estamos muito felizes de trazer essa reflexão para você, na certeza que isso vai te ajudar na sua própria jornada e também a analisar a nossa jornada espiritual e não apenas o nosso dia a dia comum, mas aquilo que é de fato importante para nós. Você está conosco aqui na rádio, pode nos acompanhar também no YouTube, então pega o link, manda para um amigo e eu tenho certeza que vai te abençoar muito. A carta de João, ou de Jesus, através de João, Apocalipse, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho duro, a tua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você também tem perseverado, suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso. Bom, essa é uma carta objetiva. Quando a gente tem percorrido esse caminho aqui, a gente percebe que quando olhamos para a situação cultural, histórica de cada cidade onde essas igrejas estavam inseridas, nós compreendemos mais profundamente a mensagem de Jesus a elas. Aqui, uma vez mais, Éfeso é a porta, é aquele lugar que abria para a Ásia, é um lugar que foi construído em cima de uma cultura grega, helenista e também romana. E nós estamos aqui num lugar onde havia o culto principal à deusa Diana, ou aqui como eles chamam de Artemis. E nós estamos nesse lugar para aprender essa mensagem de Jesus. Ele está dizendo: bom, primeiramente eu quero dizer que vocês têm sido bons de obras, vocês têm se dedicado com perseverança. Aliás, vocês são muito bons até mesmo da doutrina. E nós olhamos e pensamos: bom, isso tem alguma aplicação com a nossa vida como igreja brasileira? Claro que sim. Nós vamos encontrar dentro da igreja, dessa família linda, desse mosaico que nós podemos chamar de igreja brasileira, aqueles que são defensores fiéis da palavra. Aqueles que têm a ortodoxia correta, que estão trabalhando afinco, buscando estarem coerentes com as Escrituras Sagradas. E ele diz que lá naquele tempo de Éfeso, eles eram aqueles que confrontavam até mesmo aqueles que se chamavam apóstolos, mas eram impostores. Como é que a gente sabe que alguém é impostor? Seja o irmão, a irmã da revelação, seja o ministério grandioso, quando nós confrontamos todos esses com as Escrituras Sagradas. Somos capazes de olhar para as Escrituras e dizer: bom, a palavra de Deus não está favorável a esse tipo de prática. Também temos aqueles que pensam que essa prática é suficiente. Mas aqui, quando João está escrevendo, ele está dizendo: mas eu tenho contra vocês que vocês se esqueceram do amor. Ou seja, mesmo que eu seja bom de obras, que eu tenha capacidade de perseverança, que eu seja afinco nas Escrituras Sagradas, pode ser que Jesus tenha contra nós, porque nós deixamos o amor. E esse amor não o amor romântico, esse amor sexualizado, não, o amor da essência de Deus. Aquilo que a palavra de Deus nos ensina, de que nós devemos conhecer a essência de Deus. Deus é amor. E ninguém que não conhece a Deus pode amar, porque isso diz respeito a quem Ele é, a natureza dele. E quando compreendemos que é nele que nós estamos, isso também tem que ser algo sobrenatural, que passa a ser natural da nossa vida.
Ou seja, quando eu compreendo a minha identidade em Cristo, eu entendo quem Ele é amor e, portanto, eu não posso deixar. Mas vale a pena lembrar que esse amor primeiro tem que ser esse amor a Deus, conhecer esse amor e a Deus dedicar a minha vida. E desta maneira, como diz as Escrituras, que a palavra de Deus diz o quê? Que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar e ao meu próximo como eu amo a mim mesmo, ou depois Jesus amplia dizendo como eu vos amei. Então ele está dizendo, não se esqueça da centralidade de Cristo na nossa vida. Pode ser que a gente está ensinando sobre Cristo, falando sobre Cristo, praticando obras que parecem com as de Cristo e não ter Cristo na nossa vida. E a gente pensa, como isso é possível? É porque não há intimidade. Por isso que Jesus nos convida. Eu vim para que você tenha vida e se você não experimentar, se você não se alimentar de mim, você não tem parte comigo. Hoje nós estamos aqui trazendo essa mensagem para nós, para que nós possamos fazer reflexão nos nossos dias. Será que eu tenho sido zeloso com a palavra? Isso é necessário? Jesus está elogiando isso, eu sei da sua dedicação, mas nós não podemos esquecer o amor. É interessante que na sequência ele diz, mas eu também sei que você tem algo muito bom. Você odeia as obras dos nicolaítas, assim como eu também odeio. Quem eram os nicolaítas? Já aprendemos um pouquinho disso. Nicolaítas tem a ver com aquelas pessoas que imaginam que podem fazer porque a graça de Deus não vai levar em consideração as minhas práticas nos dias de hoje. E não é o que a Bíblia diz. Deus está dizendo, eu abomino, eu odeio as obras dos nicolaítas. Se a gente voltar lá naquele primeiro tempo, havia lá aquilo que foi conhecido hoje como os gnosticistas, ou o gnosticismo. Aquelas pessoas que separavam, né, o corpo, as coisas visíveis das coisas celestiais. E diziam, bom, aquilo que é o corpo, a criação, isso é mal. E não importa o que você faça no seu corpo, que Deus não vai levar isso em consideração. Porque o Deus Criador não vai levar em conta as suas práticas do dia a dia. E Jesus está dizendo, eu odeio esse tipo de prática. Se nós olharmos hoje, quantas vezes essa mensagem açucarada, tentando, né, se aproximar da cultura, acaba abraçando valores da cultura que nós estamos inseridos. E aqui qual era a cultura? A cultura sexual, a cultura de um Deus libertino, a cultura de Diana. Mas por fim, quando Paulo começa a pregar aqui depois, né, quando Paulo visita esse lugar e ele diz, olha, há um só Senhor, um só Deus. E aquilo criou um alvoroço, porque a cidade era a cidade comercial que estava em torno da deusa Diana. E ali estavam os seus escultores, os seus mantenedores do culto a Diana, que viram os seus negócios ruírem por causa da mensagem daquele que chegou aqui. Talvez a gente vai enfrentar muitas perseguições, principalmente quando isso afetar a economia, quando isso vai de encontro ao dinheiro. E Jesus diz, não é possível servir a dois senhores, ou você serve a Mamon, ou você serve a Deus. Você não pode se assentar à mesa de Satanás e com a comunhão com Jesus Cristo. Então nós precisamos sondar o nosso coração. Quais são as coisas que eu estou permitindo na minha vida, porque eu não quero confrontar os meus lucros, os meus negócios ilícitos, as minhas práticas que não glorificam Jesus. Hoje Ele está nos chamando ao arrependimento. Volta ao seu primeiro amor. Abandona as práticas, né, dos nicolaítas, essa coisa gnóstica que nos afasta da santidade e da integridade. A gente sabe que há reações a essas coisas. E hoje, que você não se perca, pensando que o seu zelo será suficiente, mas que você possa dedicar o seu coração e entregar o seu caminho a Jesus e dizer, eu quero me alimentar do Senhor. Que Deus te abençoe e que nós possamos orar pela nossa igreja brasileira, compreendendo, né, que há grandes desafios a serem enfrentados, mas que se nós estivermos em Jesus com fidelidade, Ele vai nos levar a esse lugar de destaque, esse lugar onde Ele está e nós queremos estar com Ele. Que Deus te abençoe. Se você gostou dessa reflexão, compartilhe com um amigo e tem lá no nosso YouTube todas as meditações pela nossa jornada das terras bíblicas. Deus abençoe.